Olá, colaborador Martins. Quem fala com você hoje é a doutora Natália Madureira Ferreira. Eu sou especialista em medicina de família e comunidade e vou trazer informações importantes para você colocá-las em prática e melhorar não só a sua saúde, mas a de toda a sua família. O maior patrimônio do Martins é a sua gente. Então, reserve uns minutinhos e ouça essas orientações que eu, através da área de gente e gestão, trago para você. Você sabia que hoje é considerado pela Federação Mundial da Obesidade o dia em que países do mundo inteiro promovem uma conscientização em torno dessa doença? E sabe por quê? Porque a prevalência mundial da obesidade tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Hoje se estima que cerca de 12% da população adulta mundial é obesa. Em alguns países que têm mais acesso à alimentação industrializada, esse número pode chegar a 36% para homens, 45% para mulheres, e isso é um índice muito alto. A preocupação é tão grande justamente porque a obesidade está relacionada com várias outras doenças, ela predispõe ou ela é um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como doenças cardiovasculares, infarto, derrame, diabetes, alguns tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, mas também tem cânceres em homens. Ela predispõe à demência em adultos de meia idade, além de alterações gastrointestinais, como doença do refluxo, a apneia obstrutiva do sono, enfim, ela é fator de risco para um bocado de outras coisas. E é por isso que a gente se preocupa tanto com o desenvolvimento e o avanço da obesidade no mundo inteiro. Agora, você consegue identificar se você tem um fator de risco para ser uma pessoa obesa? Existem algumas circunstâncias que podem nos dar dicas de que a gente pode estar mais perto ou ter uma tendência a desenvolver essa comorbidade. Por exemplo, se você tem muita comida pronta em casa, se você vai no supermercado e compra muito produto industrializado, se você tem uma redução nas suas atividades de lazer ou passa pouco tempo se exercitando, se você tem aumentado as suas atividades de sedentarismo. O que é uma atividade de sedentarismo? Ficar muito tempo em frente à tela, aqueles tipos de atividade que a gente faz sentado, por exemplo. Outra coisa é ter um sono inadequado ou ter uma rotina muito estressante. Esses elementos todos dão dicas pra gente de que você tem um risco aumentado para desenvolver a obesidade. Pois bem, considerando esse contexto de pandemia, o que a gente pode fazer para tentar diminuir o nosso risco ou se a gente já está no caminho de ser uma pessoa obesa? Puxar o freio de mão e evitar as complicações que a obesidade pode provocar. A primeira coisa é cuidar da alimentação. E quando eu falo em cuidar da alimentação, é usar aquela máxima. Você desembala menos e descasca mais. Isso significa consumir menos produtos industrializados e tentar fazer o seu alimento em casa ou utilizar o mais natural possível. Inserir na sua dieta o maior número de vegetais e frutas possível. Você não precisa de uma consulta com uma nutricionista para saber que é melhor você trocar o refrigerante por um suco de frutas natural ou trocar o refrigerante por um copo de água. Existem pequenas escolhas que a gente faz na nossa dieta, na nossa alimentação diariamente, que elas podem simplesmente representar essa máxima de desempacotar menos e descascar mais. Pequenas escolhas, pessoal, são pequenas escolhas todos os dias em relação à dieta. A segunda coisa que a gente precisa trabalhar fortemente é exercício físico. A gente precisa se manter em movimento. Quanto mais movimento o corpo tem, mais energia ele gasta, menor é a possibilidade de você desenvolver um quadro de obesidade. Bom, dentro desse contexto de academias fechadas, de pandemia, da gente não poder sair para a rua ou não poder ir para um espaço de atividade física, quais são as alternativas que a gente tem? Se manter o mais ativo possível dentro da tua realidade. E aí, a máxima que está valendo é: qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Dar uma volta no quarteirão é melhor do que passar o dia inteiro sentado no sofá. Colocar uma música para dançar e dançar durante 3, 4, 5 minutos é melhor do que não fazer nenhum movimento. Escolher subir a escada do seu prédio ao invés de pegar o elevador também é uma boa alternativa. Tentar se manter o mais ativo possível dentro da realidade do contexto que você está inserido. Então, Natália, mas eu moro no 12º andar, eu não tenho a menor condição de subir 12 lances de escada. Não tem nenhum problema, começa a todos os dias parar no primeiro andar e descer o último lance a pé. E subi-lo a pé para você pegar o elevador no primeiro andar também.
São pequenas coisas, pequenas mudanças que a gente faz ao longo da nossa rotina que podem ir mudando os hábitos que a gente já tem instalados. Então, para atividade física, qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Se você tem algum problema de saúde importante, já tem um problema cardiovascular detectado, aí vale sim a pena você passar por uma consulta com o médico e ter uma autorização para você poder fazer atividades físicas de maior intensidade, de maior impacto, antes de começar um exercício físico propriamente dito. Mudança de estilo de vida é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer. É complicado para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Então a gente começa pelos primeiros passos, a gente começa devagarzinho. Não tenta fazer grandes mudanças intensas de uma vez só. Na maioria das vezes a gente não consegue aderir a todas as mudanças propostas. Começa devagar, ou seja, hoje eu vou começar a diminuir um pãozinho na minha dieta. Então vamos lá, eu como 4, 5 pães por dia, hoje eu vou tirar um pão e eu vou começar a comer 4 ao invés dos 5. E são pequenas mudanças. E além de tirar um pão, eu vou começar a comer uma maçã a mais do que eu estava programada. Nos exercícios, a gente também começa devagar. A gente não começa querendo correr a maratona, indo direto para a maratona. A gente se prepara para correr a maratona. Então, também funciona assim com a mudança de estilo de vida. A gente vai fazendo aos poucos. Então, eu vou levantar entre cada atendimento que eu faço e eu vou dar uma volta lá fora, vou me movimentar um pouco, ou vou colocar uma música para tocar e vou dançar enquanto essa música estiver tocando. São pequenas coisas que a gente adiciona dentro da nossa rotina e isso faz com que a gente comece a ter mais movimento. E uma mudança de estilo de vida puxa a outra. Então, quanto mais movimento você faz, quanto mais atividade física você faz, mais interessado ou mais estimulado você vai estar para também fazer as mudanças na sua alimentação. Pequenas mudanças geram grandes resultados, desde que elas sejam feitas com constância. Então não adianta também eu fazer essas pequenas mudanças uma vez perdida na semana. O importante é que sejam pequenas, mas sejam constantes e sejam diárias. Então todos os dias pela manhã, por exemplo, eu vou acordar 5 minutos mais cedo do que eu estou acostumado e vou fazer um grande alongamento. Um alongamento de 5 minutos. No meu café da manhã, ao invés de tomar o café com leite e pão que eu tomo todos os dias, durante dessa semana eu vou começar a comer uma fruta e vou passar a comer metade do pão. Então, são pequenas mudanças, mas sendo constantes, elas provocam grandes resultados. É assim que a gente começa a mudança de estilo de vida. Conforme você vai se sentindo mais confortável com essas mudanças, você vai adicionando novas mudanças e assim as transformações acontecem. Uma coisa que eu quero deixar aqui para a gente encerrar a nossa conversa é a preocupação que a gente tem da relação entre Covid e a obesidade. Nesse contexto de pandemia, as pessoas obesas infelizmente sofrem mais e têm maior risco de mortalidade frente ao Covid. Isso está relacionado por 2 processos diferentes. Por um processo mecânico. Já existe um coração sobrecarregado por excesso de peso, já existe um pulmão sobrecarregado pelo excesso de peso. E quando você tem a situação de enfrentamento de uma doença grave, como é a do Covid, que sobrecarrega pulmão, que sobrecarrega coração, eu já tenho esses órgãos comprometidos pela obesidade. A outra coisa está relacionada com a mudança metabólica que a obesidade provoca, aumentando o risco inflamatório, aumentando uma série de cascatas metabólicas e hormonais que fazem com que você tenha um risco maior de desenvolver gravidez. Então, eu vou gentilmente sugerir que a gente comece a refletir sobre como é que estão os nossos hábitos, se a gente tem algum desses fatores de risco que podem comprometer ou aumentar a nossa chance de desenvolver obesidade. E se for concreto, que a gente comece a fazer pequenas mudanças rumo a grandes transformações. É isso, um grande abraço para todos e todas e espero encontrá-los em breve.